Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer o resumo do mês de dezembro, então vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje eu vim fazer o resumo do mês de dezembro. Vou falar sobre o livro que eu li esse mês, os livros que estão em andamento e também vou mostrar todos os livros novos que chegaram por aqui, tá? Então, primeiro eu vou começar com o livro que eu meio que li esse mês, mas foi o livro que eu cheguei mais longe. Infelizmente foi um livro abandonado, e daí esse mês acabou que, por eu ter abandonado esse livro, fiquei um pouco meio assim de continuar lendo. E também dezembro, eu sou professora e dezembro é um mês muito corrido para professora. Mesmo quando eu sou professora particular, mesmo sendo professora particular, é um mês corrido, porque é um mês que às vezes alguns alunos começam a se programar para sair de férias, daí acaba acumulando algumas aulas de reposição. A última semana foi uma loucura. Então, acaba que eu não tenho muito tempo no mês de dezembro. Mas esse mês, o livro que eu mais li foi um livro que eu também não consegui chegar ao final porque eu abandonei. Foi o Duas Faces do Amor, da Suelen, e eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui no canal. Ela é uma escritora iniciante, tá? O começo do livro foi muito bacana, o fato que o livro se passa na Escócia foi muito bacana, mas lá no vídeo sobre o livro eu dou mais detalhes do porquê que eu acabei abandonando o livro, tá? Então dei uma conferida. Outro livro que está em andamento aqui no canal é o Carrossel Sombrio e Outras Histórias. É um livro de conto do Joe Hill. O Joe Hill é o filho do Stephen King. Ele escreve sobre esse nome, tá? E é um livro de contos de terror. Eu comecei a ler o livro já faz um tempo e agora eu vou continuar lendo os contos, e eu acho que eu vou conversar com vocês só quando eu terminar mesmo de ler o livro todo, tá? Então, vou ler todos os contos de terror, até para eu saber quais desse livro aqui, quais que eu indico, quais que eu não indico, quais são muito aterrorizantes e quais não são. O livro que eu tô lendo essa semana é o Psicopedagogia Clínica Institucional. Na verdade, eu estou relendo esse livro. Ele foi escrito pela Alice Bastos. Vou chegar aqui mais perto para vocês conseguirem ver, tá? Eu já li esse livro faz um tempo, mas como eu tô pensando em fazer uma pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional, eu resolvi reler esse livro para saber mesmo se eu gostei da leitura e se é um tópico que realmente vai me levar aí a fazer uma pós com mais confiança, porque como vocês sabem, quem me acompanha aqui há um tempo sabe, eu tava fazendo a pós em inglês e literatura inglesa, mas ficou muito correria a minha vida, eu comecei a não ter muito tempo para estudar, e também, como eu ia estudar inglês de novo, eu já tinha feito faculdade, né? Eu fiz a faculdade de inglês, literatura inglesa, após era no mesmo tema, para aprofundar um pouco o tema. Mas eu tava vendo muito do mesmo, algumas coisas foram novidades, mas assim, eu acabei pensando, se for pra eu ficar aqui vendo aula de alguém falando sobre esses livros, porque daí eu já tinha acesso a toda a bibliografia do curso, né? Então, assim, eles vão falar sobre esses livros do Shakespeare, eles vão falar sobre esses livros de tal autor. Então, eu falei assim, eu acho que eu prefiro parar a pós e depois mudar de pós e ler esses livros eu mesma, sabe? Eu acho que ao invés de eu ficar passando meu tempo vendo os professores falando sobre os livros, mas não ter tempo de ler os livros, eu prefiro ler os livros agora que eu já tenho, né, tipo, toda a programação da pós. Eu preferi eu mesmo ler os livros, e aí depois, se eu quiser aprofundar, eu posso fazer um cursinho separado de Shakespeare, por exemplo, ou de algum outro autor. Mas aí, para me aprofundar, né, na psicopedagogia clínica institucional, eu comprei esse livro agora esse mês, que é o Psicopedagogia para Adultos e Idosos, Diagnóstico e Intervenção, da Júlia Eugênia Gonçalves. Por quê? Porque se eu for mesmo, não sei se tá focando direito, agora tá. Porque se eu for mesmo fazer após em psicopedagogia, eu vou especializar em adultos e idosos, eu não vou trabalhar com criança. Primeiro que eu não tenho experiência em sala de aula com criança, tá? Eu até fiz o meu estágio
com crianças, assim, no meu estágio eu lidei com as crianças, mas eu não estava sendo a professora ali durante o estágio, eu fiz um estágio só de assistir às aulas, eu não dei as aulas durante o estágio, e eu trabalho como professora desde 2009, então tem bastante tempo aí de sala de aula, mas desde 2009 eu dou aula para adultos, eu sempre trabalhei em curso de inglês para adultos, né? Até quando eu trabalhei na minha segunda franquia, na segunda empresa que eu trabalhei, eu dei aula para adolescente em cursinho, mas não é minha praia, sabe? Dei aula também para kids, porque eu tinha que dar, porque era assim, você é contratada aqui da franquia, você vai dar aula para todas as turmas que né, tiverem, assim, você puder pegar. Então, eu dei aula para kids também, mas também não é minha praia. Eu tenho muito mais experiência com adulto e eu gosto muito mais, sabe, de dar aula para adulto do que de dar aula para criança e adolescente. Então, eu vou estudar esse livro. Também ele tá. Ele não tá em andamento ainda, eu li só aqui o final, porque no final tem as indicações, tem as referências, né, bibliográficas, eu já li as referências, mas é um livro que eu vou começar a ler agora assim que possível. Então, foram esses 3 livros aí que eu comecei a mexer, né, que estão em andamento. Esse daqui eu só peguei as referências, ainda não comecei, mas são livros assim, o primeiro, né, o de contos de terror, que eu queria aí tirar esse medo meu que eu tenho aí de ler livros de terror, e os outros 2 são de psicopedagogia clínica, porque eu quero estudar mais antes de decidir se eu vou ou não retornar para pós, sabe? Porque a pós aí são 12 meses de comprometimento, é muito dinheiro investido, mas é uma área que eu tô pensando em começar a me direcionar na profissão. Então foram esses livros aí que eu comecei a ler, né, esse mês. Aí outro livro que eu comprei tem a ver também com educação e leitura, é esse aqui, olha, O Diário de Leituras, a introdução de um novo instrumento na escola, da Ana Raquel Machado. Eu achei esse livro aqui numa promoção na livraria, ele estava R$ 10, e eu achei interessante porque esse aqui é um estudo que a Ana Raquel Machado fez sobre o uso do diário de leituras ou de um caderno de leitura, um caderno que você anota, né, as suas experiências de leitura, mas usar esse diário de leitura, esse caderno de leituras como uma ferramenta em sala de aula para você ver a evolução dos seus alunos. Então, eu ainda não li o livro, mas pelo que eu entendi, ela testou em sala de aula recomendar livros para os alunos ou fazer aquelas leituras que são obrigatórias, mas manter um diário de leitura para cada aluno, e daí ela fez um estudo sobre as consequências e como essa ferramenta pode ser positiva. Então, para eu estudar psicopedagogia, até para ajudar os meus alunos adultos que têm dificuldade com leitura, tanto na língua materna quanto em inglês, né, que é a língua que eu ensino, a leitura é muito importante. Então, talvez possa ser um instrumento que eu possa começar a usar nas minhas aulas, né? Tipo assim, passar livros, passar leitura para os meus alunos e usar um diário de leitura para fechar. Mas ainda tenho que ler o livro antes de saber exatamente se eu vou ou não usar esse livro com os meus, essa técnica com os meus alunos, né? Preciso descobrir primeiro qual foi a metodologia que ela usou, como que foi a pesquisa, quais foram os resultados da pesquisa, para depois saber se é uma ferramenta que vai valer a pena eu usar ou não. E aí eu ganhei de Natal do Husband esse livro do Tolkien, a coisa mais linda, que é A Árvore e a Folha. É um livro capa dura, uma edição lindíssima, ó. Ele vem com fitilho e por trás, olha só essa imagem aqui, ela é meio que uma floresta, mas eu achei linda. Por dentro, ó, as folhas são grossas, bem amarelada, fonte confortável. Ele vem aqui com uma imagem, ó, na folha de guarda e aqui atrás também. Achei muito bonito. Ai, obrigada! Adorei. Ganhei de Natal. Aí esse livro aqui chegou ontem, que o husband que comprou pra ele, mas aí como vai pra minha estante, fica aqui meio que misturado, vou mostrar pra vocês. É o Armacel Primeiro Impacto, do Roberto Gouveia.
tá? É um livro de ficção científica. Eu vou ler aqui atrás para vocês. Olha, quando a evolução de uma raça passa pela extinção de um planeta inteiro. Após 60 anos perdido no espaço, a sonda espacial Andrômeda misteriosamente retorna para a Terra. Porém, o que vem a bordo dela não é humano. O que seria uma descoberta revolucionária no mundo da exploração espacial rapidamente se transforma em uma situação de emergência mundial. Em busca de vingança e redenção, uma raça de alienígenas vê nos humanos o caminho para alcançar o seu pináculo da evolução. Contra o inimigo desconhecido, a humanidade deverá aprender a trabalhar junta para tentar deter essa ameaça de outra galáxia. Quem está mais preparado para o encontro desses dois mundos? Qual a raça está mais disposta a arriscar tudo para continuar existindo? Então, eu achei bem interessante. Vem também aqui, ó, uma imagem, tem orelha. Por dentro, a fonte é bem grande. A folha é amarelada, eu achei muito bacana. Aí aqui tem um pouquinho sobre o autor, ó. Ai, tá refletindo o ring light, peraí. Vou ler aqui um pouquinho, ó. Roberto Gouveia nasceu e cresceu em Porto Alegre. Apaixonado por desenhos e animes de robôs gigantes e ficção científica desde a infância, acabou optando por seguir uma carreira no ramo da mecânica. Se formou em vários cursos na área e atuou como mecânico automotivo, industrial, projetista e equipamentos submarinos. Em 2020, devido a um problema de saúde que o impediu de trabalhar, resolveu escrever seu primeiro livro. Ouvinte assíduo de heavy metal, além de jogador e mestre inveterado de RPG, Roberto também é marido e pai de uma princesa. Muito bacana, achei muito interessante. A escolha do husband. Outro livro que chegou aqui, né, no mês de dezembro, é o livro de dezembro da Tag Inéditos, que é o Loucos por Livros. Tem um vídeo aqui de unboxing desse livro, né? Ops, caiu ali o marcador de página. É uma edição da Tag, né, primorosa como sempre. Página amarelada, papel Pollen Soft, né? Eu falo mais sobre esse livro aqui no vídeo de unboxing, como todo livro da Tag vem com a revistinha, né, que é o material de apoio, falando sobre o escritor e falando também sobre a edição, e vem com a luva protetora para você guardar aqui o seu livro, a sua revistinha, para não ficar pegando poeira, para não estragar mesmo, sabe? Eu gosto muito dessa luva e achei muito bacaninha. Aí também comprei numa promoção por R$10 esse livro aqui da Nora Roberts, que é A Pedra Pagã. Ele é o livro 3 de uma trilogia. Eu tenho o livro 1 e o livro 3, agora eu tenho que comprar o livro 2. Essa questão da Nora Roberts eu expliquei aqui num vídeo que fala sobre o primeiro livro, que eu li o primeiro livro que ela publicou na vida, e eu queria ler os livros da Nora Roberts em ordem de publicação, mas ela já publicou tipo 200 e tantos livros. Mas é porque eu lembro quando eu era adolescente, eu gostava muito dos livros dela. Daí eu falei assim, eu gostava, então acho que eu vou voltar a ler. E aí toda vez que eu encontro agora um livro dela assim, tipo num sebo ou numa promoção, tipo, R$10, tá, eu vou lá e compro e vou montando. Eu ainda não tenho o segundo livro que ela publicou, então por isso que eu não dei muita continuidade. Eu provavelmente devo comprar o e-book, porque não tem em português, e o inglês tá caro para um livro assim, de romance e tal. E os livros dela são aqueles romances bem assim previsíveis mesmo, sabe? Tanto que eu li o primeiro livro que ela já publicou e eu achei que ele não envelheceu muito bem. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, mas assim, é uma autora que tem um significado da minha infância, que eu li esses livros clichês, assim, sabe? Infância e adolescência, que eu li esses livros super clichês, assim, e eu queria retomar isso. Mas esse daqui essa trilogia dela é uma trilogia de livros de suspense, meio terror, assim, sabe? Então, o livro meio que não é de romance romântico. E o próximo livro que chegou aqui foi o livro sobre a escrita, A Arte em Memórias, do Stephen King. É um livro do Stephen King que é meio autobiográfico e também sobre dicas de como se tornar um bom escritor. Eu tenho muito interesse de continuar aprendendo sobre a escrita, apesar de eu não ter intenção de escrever. Sinto que eu não tenho esse dom, assim, pode ser que daqui uns 30 anos, quando eu já estiver com bastante história para contar aí na minha vida, talvez, mas por enquanto eu não me atrevo a escrever.
não tenho talento, mas gosto muito de aprender sobre a escrita até para eu conseguir avaliar os livros que eu leio, sabe? Então, para eu me melhorar como leitora, eu gosto de ler livros que falam sobre como que é o processo da escrita, como que é o processo de publicação de um livro, sobre literatura também. E o último livro, que é um livro lindo demais, é o Cansei de Ser Gato, do Capim ao Sachê. Esse livro é da Amanda Nori, da Stephanie Guimarães. É sobre o Chico, que é este gato maravilhoso aqui, que conta, é como se fosse uma autobiografia do Chico. Ele vai contar como foi a vida dele desde quando ele era um gato de rua até virar um gato mimado de dentro de casa, gente. É um livro lindo, lindo, lindo. Ele tem essa orelha diferentona que abre pra fora ao invés de abrir pra dentro. Eu acho lindo. Aqui temos o Chico contando um pouco sobre do que o livro se trata. Vou ler pra vocês. Olha, esse aqui do lado é o Chico, né? Que é esse gato aqui. Felino que arrebatou o coração de milhares de fãs ao encantar os mais inusitados papéis, ao encarnar os mais inusitados papéis na página Cansei de Ser Gato no Facebook e no Instagram. Em Cansei de Ser Gato, do Capim ao Sachê, Chico relembra sua infância difícil no interior, a decisão de mudar de ares e sua chegada à cidade grande, onde passou frio e fome antes de encontrar um sofá para chamar de seu, construir família e começar a se virar. Cansado de ser gato, Chico virou, entre outras coisas, bacharel, enfermeiro, Elvis e Homem-Aranha. Com a fama, estampou capas de revistas e até posou para um ensaio sensual. Sem perder o charme, muito menos o ar de superioridade, Chico expõe nessa biografia, ou mais ou menos autorizada, seu grande desejo de conquistar o mundo, a começar por você. Gente, eu me amarro nesses livros sobre gatos, vocês não têm noção. Então, pessoal, é isso aí. Foram todos esses livros que passaram por mim aí no mês de dezembro. Espero que vocês tenham gostado desse resumão do mês. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, que me ajuda muito. Quero muito bater os 1000 inscritos. Se você puder, se você já foi inscrito, clica no sininho para poder o YouTube te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo. Normalmente sai vídeo aqui no canal terça e sexta às 6h30 da noite, tá? Eu faço de tudo para postar sempre nesse horário, nesses dias. E a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!